Tudo na Santa Paz. Hoje, como é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, a palavra começa com ela, porque hoje o dia é delas. Vai lá, Drica. Boa tarde, pessoal. Boa tarde às nossas convidadas. Hoje muito especial, porque nós estamos só em mulheres. Boa tarde, Odara, a um beijo enorme em você, a Andressa Cadete e a Laura em Minuto. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje, participando, reservar esse minutinho para a gente fazer esse bate-papo muito gostoso. E parabéns, meninas, pelo nosso dia, né? Pelo nosso dia. E quero também deixar um recadinho, que é um dia especial para toda a mulher negra, né? E eu, em especial, sinto representando todas vocês, né? Porque, é claro, cada uma tem a sua história e não está diferente a minha história com a de vocês nessa caminhada que a gente tem desde os nossos passados, né? Então, um parabéns para todas nós, certo? Não é isso, Caco? E hoje, assim, o dia está mais do que especial, porque além da data, nós estamos assim com um símbolo maior, né? As condutoras dos nossos pavilhões e estandartes, e elas estão aí para falar um pouquinho para a gente dessa arte. Essa arte, porque assim, todos dizem que a bateria é o coração da escola de samba. Então, se a bateria é o coração, o estandarte é a alma, né? É o que dá o movimento, é o que traz essa energia, certo? Principalmente para os amantes do samba e sabem de fato a sua real história. Então, meninas, eu quero ouvir de vocês, certo? Sobre essa arte de conduzir um estandarte a um pavilhão. Estamos aqui, a Drica já apresentou cada uma de vocês e vamos começar assim, puxando para a nossa casa, né, com a nossa porta-estandarte, Odara, Valéria Odara. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, vocês? Boa tarde. Boa tarde. A todos. Estel. Boa tarde. Andressa, Lauren. Beijo. Então, beijo. Conduzir um pavilhão é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje eu estou como estandarte do Paixão Mangueirense, mas eu já tive a oportunidade, o grande privilégio, né, de ser porta-bandeira Unidos de Vila Maria, Morro de Casa Verde, Peruche. E aqui em São Paulo, eu tive o prazer de ter as melhores instrutoras, né? Sônia, Lígia, Vivi, Jairo, Simone, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande você carregar o padrão de uma agremiação. Porque não é só o pavilhão, né? As pessoas sempre te olham, nunca falam assim, Valéria, eles falam, a porta-estandarte do Bloco Paixão Mangueirense. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Uma responsabilidade muito grande. Temos que ter cuidado com tudo, né? E ser responsável em tudo. Mas é uma delícia, eu amo. E no começo, quando eu comecei a fazer aula, eu assisti muito as portas-bandeira dançando, né? Que eu sou fã. Inclusive a Esquel, ela já dançava na Grande Rio, né? Eu ficava assistindo os vídeos dela para ver. E sempre minhas filhas falavam: não, primeiro você tem que aprender, vamos aprender a girar, aprender a rodar, para depois, cada um tem seu jeito, né, de dançar, mas a gente sempre se inspira em alguém, né? E as minhas grandes, assim, referências, aqui em São Paulo é a Adriana, que eu sou muito fã, assim, amo, e no Rio é a minha Esquel. Nossa! Obrigada. Maravilha, maravilha. A Drica testemunha como que eu fico emocionada quando eu tô na igreja, que ela começa a dançar, como que eu choro. Porque ela flutua, a elegância, o charme de conduzir o pavilhão. Ela
apresenta e ela mostra o pavilhão, ela não se mostra, ela mostra o pavilhão. Então, ela tem ela vê aquela linha antiga, o modo dela dançar, eu acho isso muito bonito, tanto ela quanto a Adriana, aquela linha básica e bonita, perfeita, assim, aos meus olhos são perfeitos, eu sou apaixonada pelas Maravilha. Maravilha. É muito interessante esse comentário que você fez e eu não ia colocar a Esquel para falar agora, certo? Mas diante desse comentário eu não tenho como deixar para depois, até mesmo para não perder a linha de raciocínio dela. E Adriana, foi bom você comentar, assim como a Paulinha, aqui da Vai Vai, foram duas convidadas também, mas devido a compromissos, agendas, elas não puderam participar. Quero deixar um beijo para elas, assim como para as demais, certo? Porta-bandeira, esporte, estandarte das demais agremiações. E foi uma conversa entre a Esquel e a Adriana que me fez vir essa situação de fazer esse convite e ter essa conversa aqui hoje. Então, Esquel, por favor, se apresente e conte um pouquinho da sua história. Gente, boa tarde. É uma honra poder estar conhecendo as meninas, poder ter esse contato. Eu venho falando que a pandemia ela é muito ruim, no geral, mas tem esses momentos em que podemos conhecer as pessoas, temos acessos, né? Estamos tão longe, assim, vamos dizer, mais perto, e podemos um ouvir o outro, conhecer novas histórias. Eu fico muito feliz em poder estar nesse espaço. Eu me sinto muito honrada, obrigada pelo convite. A minha história eu me acho eu sou muito agradecida, em primeiro lugar, aos meus guias por terem me guiado de forma tão espontânea e genuína por esse caminho. Muito grata também ao meu avô por não ter interferido nesse processo pela sabedoria dele, né? Isso é uma questão de sabedoria, em me permitir trilhar um caminho, em não ter me imposto na Mangueira, não só a mim, não só para mim, mesmo sendo mangueirense, e nem para os mangueirenses por ser neta dele. E para que hoje eu pudesse estar vivendo esse momento da forma como eu tenho vivido, né? É claro que o nome dele tem um peso, mas o respeito pela mulher, pela profissional, vem antes. Então, o nome dele é complemento, e isso me deixa muito, muito honrada em poder estar hoje na Estação Primeira, ao lado do meu tio, filho de Xangô da Mangueira, continuidade a essa história ancestral e família. Então, é uma honra, e ser a porta-bandeira desta agremiação é uma responsabilidade grande. Sempre me emociono pela grandeza e pela magnitude em como a paixão dos torcedores por ela é contagiante e é tão forte. Ver como as pessoas, a ligação que as pessoas têm com a gente, de ver a admiração, ver o carinho, sentir esse carinho, sentir essa admiração e essa energia, eu me sinto muito honrada, é uma dádiva, e eu só tenho que agradecer. Que maravilha. Olha, eu tenho muito ainda, eu gostaria de ficar assim horas conversando, porque é uma conversa muito gostosa, sou admiradora de todas, né, e acompanho de perto, claro, o da Esquel, porque a gente tá, da Esquel, eu sempre falo errado, a gente está sempre lá na quadra da Mangueira, e amo, e a gente quer saber cada vez mais como surgiu, como foi, mas a gente vai ter um tempinho ainda para conversar sobre isso.
E agora, Andressa, fala um pouquinho de você, como surgiu essa oportunidade de você estar também carregando o pavilhão na escola de samba. Olá, boa tarde, Drica, Capo. Então, minha história no carnaval começou assim, desde criança, desde sempre, né? Meu pai era sambista, sempre frequentou quadras de escola de samba, né? Blocos carnavalescos, ele sempre desfilou e eu sempre ia atrás. Então, assim, falar de carnaval, de desfile, uma coisa que me emociona muito, né? Porque eu perdi meu pai tem 2 anos, né? E o sonho dele era me ver desfilando como porta-bandeira, e ele não chegou a me ver desfilando, ele faleceu. Então, assim, eu fico muito emocionada. Mas, assim, eu sempre tive o sonho, eu sempre acompanhei os desfiles do Rio, né? Principalmente, São Paulo eu acompanho, mas do Rio eu sempre acompanhei. E a gente sempre, criança, tem aquela vontade, mas a gente achava assim, que é incapaz, que é impossível. E nada é impossível, nada... Eu mesmo digo 100% de certeza que quem ama, quem gosta, se dedica, vai a fundo, insista no seu sonho que você vai conseguir. Então, eu comecei aqui, no Espírito Santo nós temos nosso carnaval, né, Carnaval de Vitória, tradicionalíssimo, né, acontece uma semana antes do Carnaval do Rio, e comecei a aula com a Escola de Mestre Dionísio aqui no estado, né, com a Associação Coletiva de Samba. Comecei minha primeira base ali com Vanessa Benício, nossa instrutora, e nisso eu fui me treinando. Aí eu consegui uma vaga de segunda, né, na Independente de São Torquato, fiquei 1 ano lá, e depois eu fui convidada para assumir a segunda porta-bandeira da Unidos da Piedade, uma escola tradicional, né, a primeira escola do estado é a Unidos da Piedade, uma escola que eu tenho muito carinho, e eu tive a honra de defender o pavilhão por 2 anos. E assim, com muita dedicação, né, foi o que aconteceu agora nesse desfile de 2020, um fato inesperado, a gente não espera, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né, porque segundo o casal, acho que ele tem que ser visto também, ele não é o primeiro, ele não vai dar a nota para a escola, mas ele pode acontecer de ter que dar a nota para a escola, então o segundo casal ele tem que estar preparado também. E aconteceu um fato, né, que a nossa primeira porta-bandeira, ela passou mal, na segunda cabine de jurado, e a gente teve que assumir, eu e o meu parceiro, né, Rodrigo Matos, e a gente teve que assumir a primeira posição em cima da hora. Foi assim, gente, eu nem sei como explicar, uma coisa mágica. A gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu executar a coreografia, claro, não fomos 10, né, não tinha como ser, né, mas assim, tivemos essa experiência de passar como primeiro, conseguimos concluir o desfile, e foi uma experiência que marcou muito para nós aqui. Né, eu chorei muito, porque a gente não espera essas coisas. Eu queria que a menina tivesse conseguido passar, tivesse tudo bem, mas não aconteceu. Mas o bom é que a gente estava preparado para isso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Realmente faz parte, né? Não é comum acontecer, exatamente, não é comum, mas quando acontece, aqui em São Paulo também a gente teve um caso. Já tivemos alguns casos. Eu lembro mais recente, que também aconteceu de última hora e a porta-bandeira teve que ser substituída, mas faz parte, e fico feliz em saber que você conseguiu concluir, fez o trabalho, né, mesmo que fosse de última hora, mas o legal é isso, é quando tudo dá certo. E agora eu queria ouvir a Lauren, né, falar um pouquinho sobre também esse trajeto dela, Lauren. Como é que foi essa... Bom, primeiramente boa tarde a todos, eu estou muito feliz com o convite. Aqui, nós do Sul, né, o pessoal de fora acha que nós nem temos carnaval, mas a gente tem um carnaval bem grande e bem tradicional aqui. O carnaval daqui é bastante assim inspirado no carnaval do Rio de Janeiro, né. Eu comecei também na escola do seu Manuel Dionísio, na Paredê do Samba, né. Eu tive grandes instrutoras lá, instrutores como a Simone Ribeiro, a Hélida e a Simone, automaticamente são inspirações para mim aqui no Sul. No Rio de Janeiro, as minhas inspirações, com toda certeza, é a Esquel. Inclusive, eu estou bem nervosa de estar de frente com ela. A Esquel,
a Cris Caldas e a Selminha, que eu tenho muito, assim, admiração por elas, né? Eu comecei como segunda porta-bandeira aqui na Escola Tradicional Embaixadores do Ritmo, aí eu fiquei 3 ou 4 anos de segunda, até que eu fui convidada para ser primeira porta-bandeira da Escola Copacabana, que é a escola que eu estou atualmente. Estou indo para o meu 3º carnaval como primeira, e assim, é um sentimento inexplicável, assim, uma emoção muito grande quando a gente chega lá na concentração, quando lá, que aqui é o Sambódromo, né, do Porto Seco, quando falam o teu nome, assim, primeiro casal de mestre porta-bandeira, Laura e Minuto, aquilo dá uma sensação, assim, parece que tu vai desmaiar. É inexplicável, mas é muito bom, né? E aí, no meu primeiro ano de primeira porta-bandeira, eu tive um fato que eu acredito que seja bem comum. Eu estava viajando para Bahia, e aí eu recebi o convite faltando apenas 10 dias para o carnaval, para ser a primeira porta-bandeira da escola. Ou seja, eu tive 9 dias para ensaiar e para montar coreografia e para deixar de lado o nervosismo de passar de segunda para primeira porta-bandeira. Mas deu tudo certo, nós conseguimos atingir nota máxima com o meu mestre-sala, que é o Aderson dos Anjos. E aí, mas como a gente teve pouco tempo assim de ensaio, né, a gente chegou no primeiro jurado e o mestre-sala esqueceu uma parte da coreografia. Então eu sempre conto isso porque foi um teste de fogo para mim, porque eu olhei assim pro lado e ele não estava fazendo o que tinha que fazer naquele momento, né? E aí eu consegui manter a calma, a gente conseguiu improvisar, e como o jurado não sabia qual era a nossa coreografia, a gente conseguiu a nota máxima naquele jurado, que era o mais preocupante, mas assim, foi muito interessante. Agora eu já estou, entre aspas, um pouquinho mais experiente, não muito, né? Mas eu já estou indo pro meu 3º carnaval, então acho que conforme vai passando os anos, a gente fica mais experiente, vai com mais calma e tudo mais. Então é isso, eu estou muito feliz. Eu quero dizer para vocês que aqui no Sul a gente tem uma tradição bem forte no quesito mestre porta-bandeira, em todo o nosso carnaval também, que eu acredito que o pessoal não tenha muito conhecimento, que acho que a gente seja muito tradicional na questão do gaúcho e tal, mas o carnaval é bem forte aqui no Sul. Eu convido a todos vocês para quando tiverem uma oportunidade de vir aqui conhecer. Iremos, com certeza. Iremos, sim. Olha, o nosso programa, certo, hoje, como eu já mencionei, foi diante de uma conversa, um bate-papo que eu vi com a Adriana. Só um minutinho, rapidinho, só um minutinho, só para eu não esquecer. Claro. Fica à vontade. Para a Andressa, rapidinho. Andressa, tá me ouvindo? Tô ouvindo, claro. Meu amor, você falou assim, infelizmente nós não conseguimos anotar. A nota, nesse caso, você nem precisa se preocupar, meu bem, porque você já fez um esforço muito grande. Você já foi além. Porque eu já levei um susto quando a Lauren, há 10 dias, você foi na hora. Teve tempo de se preparar, você não conseguiu, então nem fale, a gente não conseguiu as notas, não coloque essa responsabilidade. Você já ajudou muito a escola, você já fez muita coisa em ter ido lá e ter enfrentado essa situação. Então, parabéns, porque deve ser uma agonia, porque para quem se prepara meses, é insuportável. A palavra, acho que a palavra correta é essa. É insuportável a dor, o nervosismo, a tensão, como o psicológico fica abaladíssimo. Então, não fale mais isso, a gente não conseguiu. Não, vocês contribuíram para a escola e fizeram a parte de vocês de forma, da melhor forma possível e com muito amor. Então, não se preocupe com nota, porque nessas horas a nota é o de menos. Colocado ali e tentado a situação que é o mais digno e é o que tem que ser dado, viu? E agora para a Lauren, que ela falou que o mestre-sala dela esqueceu a coreografia, só acontece.
Isso acontece, às vezes as pessoas podem esquecer. Imagina o nervosismo de assumir um pavilhão há 10 dias. É muito pouco tempo. Como eu falei, para quem sai há meses, já é muito difícil. Então, é bem que se você está falando de uma forma, assim, tá, de forma descontraída, mas assim, tem gente que esquece realmente, é muito difícil. A nossa função, ela não é fácil e nem delicada como as pessoas imaginam, por estarem nos vendo ali sorridentes, uma fantasia, cantando e dançando, mas é muito difícil, é uma pressão psicológica e emocional muito forte. Então, vamos, viu? Parabéns, meninas. Sem dúvida. Deixa aqui também os nossos parabéns, justamente na questão. E até mesmo para assim, na avenida, na passarela, já há essa tensão. E hoje o assunto, de fato, não vai ser esse, falar sobre notas e coisas do tipo, porque só de estarem carregando um estandarte, certo? Para quem é amante do samba, certo? Olha, é amante de vocês também, por sua vez, porque é uma coisa linda, porque eu considero e deve ser considerado, certo, o peso maior de uma escola, porque assim, fico muito triste quando vou numa representação, certo, e não levam o estandarte, não levam o seu pavilhão. Gente, é o símbolo maior da escola. A bateria pode ser a melhor, a rainha pode ser tudo, a fantasia, mas se você não levar o seu símbolo maior, me desculpe, você está deixando de dar valor ao santo da casa, né? Exatamente. E em cima disso, como eu estava mencionando, numa conversa entre a Adriana e Esquel, certo? Eu quero entrar na questão da dança, entende? Porque o que acontece? Nós temos um problema, e hoje o dia representa muito bem essa questão, certo? Que envolve, sim, a questão racial, certo? Porque nós temos a dança flamenca, vários gêneros de dança. Mas quando se entra nas questões das danças afro, certo? Jogam afro como uma coisa geral, certo? E a palavra afro, ela vem de africanidade, que se você for falar de africanidade, é um continente, tem inúmeros países e é variada a cultura, e a sua diáspora dentro é que nós não somos africanos, somos descendentes de africanos. Entende? Então a dança afro, ela é muito ampla. Mas aí nós temos as passistas, nós temos... E entre as convidadas, nós tivemos aqui baianas que falaram da dificuldade de viajar com suas saias, com os bambolês, isso e aquilo. E eu vi também Esquel comentando sobre essa dificuldade, certo? E a dificuldade que existe também de ser tratado, não só pelo DRT que fala, como outras categorias, como profissional da arte e profissional da dança. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, e comentando por vocês, que foi contigo que eu ouvi isso e que me inflamou de estar a gente continuando esse bate-papo. Bom, nessa pandemia, me motivada a precisar me posicionar e a colocar, né, para defender um ponto de vista que eu acredito, tanto sobre a história do Mestre Sala da Porta-Bandeira, quanto sobre a origem dessa mulher, de onde vem isso, porque questionado. E aí você, ao longo dos meses, fazendo lives, onde eu quis ouvir histórias de colegas que eu não conheci, eu estou tendo agora a oportunidade de ouvir mais histórias que eu não conhecia, eu acabei também me debruçando mais sobre a história do casal e aprendendo muito. Né? A Vivian Pereira, que é uma maravilhosa, que me ajuda muitas aulas, assim. Toda vez que ela falava, eu estava sempre absorvendo mais conhecimento e ficando mais curiosa para entender esse universo. E o Milton Cunha, então, foi algo assim que ele abriu muito a minha cabeça.
Então, esse negócio da não valorização da cultura negra, ela infelizmente, ao meu ver, coisa que vem através dos anos, das gerações, isso não para. Ao meu ver, nós já avançamos muito, mas ainda precisamos continuar resistindo, lutando, falando. É necessário levantarmos a bandeira em prol da manutenção do tradicional. A Odara, quando definiu a minha Adriana, que eu prezo pelo tradicional. Eu sei que a dança evoluiu, eu sei que a dança passou por modificações e eu tenho que acompanhar, mas eu não quero ferir isso. Eu não quero não ter orgulho de mim ou ficar desapontada. Ou imaginar que Neide possa ficar desapontada comigo e falar assim: o que essa garota está fazendo? Já está destoando de mim, sabe? Imagina, Neide chateada comigo. Eu ia ficar muito decepcionada. Precisamos plantar sementes, precisamos falar, precisamos colocar outros pontos de vista. A história do Mestre Porta-Bandeira, ela é muito vaga, ela é uma história tão rica, mas ela é tão mal, ela não tem um estudo, uma fonte histórica muito do dito, do que foi falado ao longo de todos esses anos. Porque, por exemplo, eu pude conviver com a tia Dodô, mas eu estava tão interessada em ouvir as histórias daquela mulher, porque eu não perguntei para a tia Dodô como era a dança, como que ela aprendeu a dançar, como que isso surgiu. Eu queria entender a história dela, que é uma história de vida muito bonita. Eu pude escutar a história de uma senhora com 94 anos ou 95, eu convivi com ela há 5 anos, ela é lúcida. Então eu vi muita coisa, eu fui na casa da tia Dodô, ela mostrou muita coisa. Mas na época eu estava tão fascinada com aquela figura de quase 100 anos na minha frente, com tantas histórias, que eu não perguntei. E depois, com o tempo, você vai ouvindo algumas coisas, e eu falo assim, gente, é que nem como as pessoas falam, e isso foi reproduzido durante muito tempo, e eu não reproduzo mais, já tem algum tempo, de que a primeira foi um homem. Primeiro, o homem nunca dançou com bandeira. Segundo, era estandarte. E terceiro, foi o que eu falei, gente, é só a gente se colocar na situação. O Milton falou, faça essa transgressão. Ele falou, eu entendi que quando você faz essa transgressão, que você sai de 2020 e vai lá para 1920, e se a gente se coloca naquele tempo, é impossível um homem estar vestido de mulher. Pela época, como as coisas aconteciam. Aí também você entende por que a mulher não estava nessa função. Porque lá em 1920, gente, é muito pouco tempo depois da abolição, os negros ainda estavam julgados por esse país. Imagine as mulheres negras libertas, porque ainda muita gente continua escravizada, né? Mas assim, libertas, se vendo numa sociedade patriarcal, machista, preconceituosa, e toda ali, você não tendo de liberdade para fazer nada. As mulheres brancas já não tinham e as negras muito menos. Então, era impossível você parar e analisar e falar assim, não tinha como ter uma mulher porque nós não tínhamos dever, nós só tínhamos deveres. Nós tínhamos que obedecer aos pais, aos maridos, aos irmãos, aos homens. A gente só tinha que cuidar da casa e reproduzir. Então não tinha como nós estarmos ali. Então, assim, por que Tia Seata se torna grande mãe? Porque a mãe é aquela que bebe, é a que faz a comida, que recebe todo mundo. Porque nem ela podia ir para a rua brincar com carnaval.
Então, quando a gente transposição, nós vamos entendendo melhor um pouco a história. Você fala assim, é impossível ter um homem vestido de mulher, porque era uma briga entre grupos, em que eles era para roubar o pavilhão, o estandarte. Havia muita luta, né, um confronto, onde a capoeira predominava. Então, não tem como uma história característica feminina. Roupa de mulher, com nada. E por muito tempo, por anos, as pessoas vêm falando, porque é a primeira porta-bandeira, o homem nunca dançou com bandeira. E é assim que é assim que a mulher pode ter um espaço. Nós estávamos recém-libertos da abolição. A abolição da escravatura foi em 1800, é muito pouco tempo, pois há 100 anos depois, e ainda enfrentamos problemas, imagina lá Então, naquela época ainda tinham escravos vindo da África, com a memória e com a cultura viva, com a sua ancestralidade muito forte. Então, quando eles reconhecem que aquilo ali é um ritual e que aquilo ali começa a ganhar uma força, a mulher volta a assumir esse lugar. Volta a assumir por quê? Porque em África nós já assumimos esse lugar. Porque ser uma mulher especial para o símbolo da sua tribo ou nação. Isquel, então, você deu uma... como essa? Oi? Desculpe, não, acabei te interrompendo, porque assim, você deu uma verdadeira aula do que eu gostaria de ouvir e o medo que eu tenho, certo? Porque você mencionou da capoeira, que hoje escola nenhuma mais coloca, certo? Na passarela. Mas a capoeira é um elemento essencial, certo? Dentro de uma escola de samba, porque, de fato, dentro de uma escola de samba, não, dentro do samba que a gente chama, tinha e conhece a história, que era, de fato, essa coisa da disputa. E uma disputa saudável, que hoje, assim, Odara, como a camisa verde e branco, e eu, vai, as nossas famílias, a gente ouviu muito falar dessas disputas, certo? Pelo estandarte, essa coisa toda, na época dos cordões. E claro que foi de uma forma diferente, a gente vai falar de cordão das baianas e outras coisas mais que surgiram depois, mas, parabéns, linda aula. Olha, eu já me sinto contemplado a ouvir o que eu gostaria. Desculpe te interromper, mas é isso mesmo. E aí, assim, o medo que eu tenho que aconteça... Oi, desculpe. Pode concluir. Não, que é o medo que aconteça com a arte, certo? De duas coisas que eu considero essenciais dentro de uma escola de samba, certo? O casal de mestre sala e porta-bandeira e com as baianas, que são coisas que eu vejo a cada carnaval sendo colocado em setores para não atrapalhar em coisas do gênero, entende? E vem perdendo o seu brilho e conquistando cada vez menos o público, certo? Mas eu peço novamente perdão em te interromper, mas, assim, estou realizado de ter ouvido isso. E aí, que assim, por que eu fui lá atrás? Porque você fala da desvalorização da cultura negra. Então, assim, eu volto lá atrás para poder mostrar a importância dessa mulher, a importância desse casal, como eles estudam, como as pessoas distorceram a nossa história. E, infelizmente, para voltarmos lá atrás, para lembrarmos de como nós fomos tratados pós-abolição. Então, assim, a negra nunca foi valorizada. E a Vivian, quando escuta lives, eu converso com a Vivian no início do ano, e ela percebe a angústia em não termos fontes históricas oficiais, ela começa a estudar a cultura negra. E aí, na última live, eu encerro a minha live com a Vivian, e ela, na nossa conversa para a live, ela fala assim, Isquel, a cultura negra, infelizmente, em muitos pontos, é vista como algo diferente, é um folclórico exótico, exótico. Eu falei, o que seria exótico? Ela dança de mestre de porta-bandeira, porque assim, eles consideram exótico, porque para as pessoas, eles acham que vocês não têm uma técnica. Só que a escola de samba já é uma faculdade da vida, e que vocês é que repassam esses conhecimentos. Esse tipo de conhecimento, a pessoa só vai adquirir frequentando uma escola de samba e convivendo com vocês. Vocês são mestres e doutores no que fazem. Então, a faculdade precisa ouvi-los. Então, a nossa dança, por que a gente precisa falar?
por que precisamos sempre preservar. Eu não estou falando para nos tornarmos engessados, mas a característica da porta-bandeira nunca se diz, porque a Vivian foi estudar, e aí a questão do GI já vinha de movimento em África, e aí quem for do candomblé, vai perceber há coisas que acontecem em círculo por causa de todo o axé, tem todo um porquê. Então as coisas não são assim jogadas à toa. E quando as pessoas falam também da nossa história, falam, porque também por muito tempo isso foi dito, e eu de forma ingênua, então eu não tinha noção das coisas, quando alguém me perguntava, mas qual é a origem do mestre da porta-bandeira? E eu falava como a maioria das pessoas falam. Todo mundo sempre falou, é uma mistura, das culturas negra e branca. Só que quando você vai estudar, e se você para interpretar, você percebe que não tem uma mistura, não tem uma influência. No Rio de Janeiro foi algo imposto. Quando o carnaval torna-se oficial e que está lá definidas as funções do mestre porta-bandeira, que o mestre Sala, que lá nos ranchos, blocos, cordões, né, era o baliza, ele torna-se o mestre Sala, e aquela mulher é a porta-bandeira que carrega o pavilhão. Quando isso se torna escola de samba, aqui no Rio, e aí o pavilhão já era contado e colocam uma fantasia na gente. E alguém, eu não sei quem é essa pessoa, eu queria saber quem é essa pessoa queria descobrir toda a história. Esse casal tem que vir vestido com a roupa do século, com a roupa da cor, século XIX. Tem que vir trajados com roupa da corte e nas cores da sua escola. Então, essa pessoa já coloca na roupa do casal, que na época, com certeza, a maioria era negro retinto, quando ele faz essa imposição, que é uma imposição, não tem mistura, quando ele manda. Então, assim, quando eles colocam essa imposição do figurino de corte, não tem mistura, não tem referência, é uma imposição. Ok, só que não tinha dança, não era cobrado uma dança, era uma dança muito livre. As porta-bandeiras dançam de forma muito livre, assim como os mestres-salas. Fazendo aqui no Rio, nós temos uma origem muito do mestre-sala entre a capoeira e o malandreado, né? O malandro. Em São Paulo ele é mais clássico. Aí em São Paulo eu posso dizer que tem uma influência branca. Conversando com as meninas, com a Ana Reis, com a Adriana, com a Laís Moreira, você percebe que como há um número muito maior de pessoas brancas, e para que o carnaval fosse aceito, tem uma interferência, aí tem. No Rio, não. E aí, quando lá em 1950 pedem para passa a ter uma evolução, foi o que eu falei, gente, se eu estou vestida de índio, eu vou tentar fazer movimentos de índio, passos de índio. Ou ter expressões. Se eu estou vestida com a roupa da corte, o que eu vou tentar? Cara, eu estou com roupa de corte, estão me pedindo uma evolução. Vou tentar ver o que esse pessoal faz. Mas mesmo assim, eles vestidos de corte, eu olho e falo assim, eu vi vídeo antigo, eu tenho até que postar um vídeo da Mangueira, um documentário francês que me enviaram, um trecho, aparece uma porta-bandeira dançando, Dina, a irmã falecida do grande ex-presidente Elmo. Ela dançando, e eu falo assim, isso é 1963, não tem nada de corte. Eu vi um vídeo, o ano da Neide, não tem nada de corte na Neide. Porque se aquela mulher tivesse alguma referência de corte, ela não teria o V da Vitória, que isso aqui é uma coisa super aguerrida, é muito forte. Então, a nossa cultura, ela é muito rica, mas diminuem muito. Mas também o pessoal não teve o que aconteceu, não teve uma preocupação em resguardar essas histórias. Então, em plena pandemia, eu vejo questionando as coisas. E aí o Milton
também estava já fazendo uns estudos, e aí a gente se une para agora escrever um artigo científico para a UFRJ falando dessa figura, mas da porta-bandeira, por todo esse mistério que envolve essa figura feminina tão importante dentro de uma escola de samba. Então, assim, a nossa cultura ela é infelizmente muito desvalorizada, acho que como num todo, infelizmente. É complicado. Fato. Só fazer um comentário, nossa, adorando toda essa conversa. Uma verdadeira aula. Sim, é uma aula e muito gostoso de se ouvir, tira algumas dúvidas, tudo. Olha, então, esse papo é um resumo das minhas lives, porque eu falei ao longo de 2 meses sobre isso. Eu quero deixar bem claro. Exatamente. Mas vamos lá para o Sul agora, Drica? Vamos conversar um pouquinho com a menina do pessoal do Sul. E assim, a gente já está com o tempo meio estreito já. É que nós começamos um pouquinho atrasado, mas dá tempo de ouvir as meninas. Meu Deus! Quando o assunto é bom, voa o tempo, voa. Perdão, eu não tinha tempo limitado. Não, tranquilo. Já que a gente está com o tempo meio apertado, vocês falaram que querem ouvir o pessoal do Sul, acredito que seja comigo agora. Sim, com certeza. Vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, eu queria agradecer essa aula que a Escal acabou de dar para nós. Isso é muito importante para todos nós, todas as pessoas que gostam da tradição de mestre porta-bandeira. Aqui no Sul, eu fico muito triste que a gente tem uma falta muito grande de material, de onde pesquisar, da teoria, da tradição, de onde surgiu, principalmente as pessoas jovens que estão entrando agora para o carnaval, que estão querendo agora virar uma escola porta-bandeira. A gente acaba tendo que recorrer para as pessoas mais antigas, entre aspas, assim, para perguntar sobre a história, de como começou, de onde se criou. Isso é muito triste, a gente não ter um acesso, assim, hoje em dia com a internet, que a gente poderia muito bem ir lá no Google e pesquisar. A gente não encontra isso. Eu fico muito triste com a falta que a gente tem, mas, assim, eu quero dizer para vocês que aqui no Sul a gente luta muito pelo carnaval, por ser uma tradição negra, né, de cultura negra, e que também aqui é muito valorizado o tradicionalismo gaúcho, que é branco, né, é elitista, então aqui a gente luta muito por isso. É um carnaval de resistência, todo ano é uma resistência. Inclusive a gente teve um momento muito triste em 2018, que a gente não teve o nosso carnaval, tá? Que nós tivemos um problema com o apoio das autoridades e as escolas não conseguiram colocar o carnaval na avenida por alguns problemas e por muito preconceito também que a gente passa aqui no Sul. Porque em setembro a gente tem um acampamento Farroupilha e ele aconteceu normalmente, ou seja, a verba da cultura popular aqui no Rio Grande do Sul, a gente nota muito bem essa diferença e essa discriminação que eles fazem com o povo carnavalesco, entendeu? Eles não falam somente da tradição de casal de mestre porta-bandeira, mas de todo o carnaval, que a gente é muito discriminado, de que no carnaval só tem o povo preto, o povo que não trabalha, aquela coisa muito assim da discriminação, e aí acaba acontecendo que todos os recursos da cultura vai para outras áreas, o que acaba nos mostrando que o carnaval não é uma cultura, entendeu? Isso é muito errado. E então a gente passa por essas dificuldades, mas assim, só para finalizar, a gente tenta manter muito aqui a tradição dos movimentos obrigatórios, como o pavilhão é o símbolo maior da escola, né? Então a gente pesquisa por nós mesmos, assim, e pelos nossos ancestrais e que vieram antes de nós, para poder construir a nossa evolução daqui para frente. Mas eu novamente gostaria de agradecer a Esquel por essa aula e que estou acompanhando as suas lives e também já dizer que eu estou ansiosa para quando vocês terminar essa pesquisa que vocês estão fazendo, que vai auxiliar todos nós jovens, os que vão chegar a partir daqui, né? Certo. Só vou dar um recadinho, gente, porque assim, literalmente falando, pega a visão, certo? O meu diretor está me chamando, nosso tempo está estourado, mas assim, nós temos que nos atentar muito, porque independente de pandemia,
muitos municípios já ficaram sem carnaval, entende? Agora estão usando a pandemia para acabar no maior espetáculo da Terra, certo? Que é do Rio de Janeiro, e conseguindo lá é pegar a cabeça do leão. Certo? Então vamos nos atentar, gente, certo? Galera, pega a visão, esse é o recado. Vou voltar para o meu diretor e ver o que está acontecendo por lá. Que mil perdões, estamos estourados no tempo, mas é contigo, meu querido. Vamos lá, pessoal. Infelizmente chegamos ao fim de mais um programa na Rádio Boa Música FM. Quero agradecer a todos vocês. Eu vou ler, temos bastante mensagens, mas não vai dar para ler todas. Mas eu quero agradecer o pessoal do Rio Grande do Sul, que disse que lá realmente é complicado. O preconceito é muito grande no Rio Grande do Sul, e eles só reforçaram a fala da Lauren, como lá em alguns outros lugares. Parabéns, Lauren, pela sua fala. O pessoal do Rio de Janeiro agradece muito do Caco. Está falando nesse momento do Rio de Janeiro. Tem muita gente do Rio de Janeiro parabenizando e mandando um abração pro programa Fala Paixão, porque eles não perdem. Quero agradecer ao pessoal de Minas Gerais, e em especial também o pessoal da Alemanha, que hoje está acompanhando o programa, e Espanha. Fico muito feliz aí com essa audiência no exterior. Povo de Colônia, um beijo. Os alemães, enfim, para o Brasil. A todos vocês que estão nos acompanhando. Com certeza, Caco. E vamos à mensagem do Luiz Augusto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Saudamos Lauren Minuto, uma porta-bandeira promissora no Carnaval de Porto Alegre, que está pedindo passagem. Cumprimentamos a gigante porta-bandeira Skel e a porta-estandarte paulista. Lembrando que aqui em Porto Alegre possuímos essa tradição em nossas escolas de samba. Parabéns, programa Fala Paixão, que nos representa. Que massa! É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês, nossos ouvintes, telespectadores que estão acompanhando através da nossa plataforma digital oficial radioboamusicafm.com.br, através do nosso blog radioboamusicafm.com, no qual já estamos quase com 200 mil acessos. Falta pouquinho, pessoal. Continuem divulgando a nossa plataforma e nosso blog. E a galera também que está no Facebook, muito obrigado. Vou pedir só pro Caco e a Drica fazerem as considerações finais antes da gente terminar, tá, pessoal? Meninas, muito obrigado e parabéns por mais um dia de vocês, porque para mim e para a rádio não é só esse dia, são todos os dias. É isso aí, Caco e Drica. Perfeito. Nós vamos ser agora, gente, peço perdão a vocês, porque o tempo foi muito rápido. Skel, amei a aula e me senti contemplado nas primeiras falas, certo? Meninas, eu vou pedir a vocês, vou começar pelo Espírito Santo, claro, certo? Para que façam um breve comentário, deixe as redes sociais e o recado de vocês, que infelizmente nós já estamos encerrando e nem falamos, mas eu vou ter que ser bem breve agora para falar do Canta Paixão, que é o nosso concurso musical para dar identidade musical para o nosso programa. É isso, Drica? Vamos para o Espírito Santo. Vamos falar com a Andressa. Andressa, eu de antemão quero agradecer por você estar aqui com a gente mais uma vez e faz as considerações finais e muito obrigado, né, novamente, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, agradeço a Rosia também que indicou para estar falando essas pequenas palavras. Falando um pouco da intolerância, nós temos uma intolerância religiosa aqui muito grande aqui no estado também, do preconceito, então as pessoas não conhecem. Eu convido essas pessoas a conhecer o nosso carnaval, conhecer a nossa cultura, que eu tenho certeza, se eles conhecerem e estudarem, eu tenho certeza que a mente deles irá mudar para o melhor. E, Skel, muito obrigada pela... Nossa, eu gostei muito, fico lisonjeada de você ter falado essas palavras para mim, tá? E essa aula que você deu também, e as palavras, né, em relação à nossa apresentação. Agradecer a galera aí Chegou o que Faltava, agora eu só virei primeira porta-bandeira, já estou em outra escola, né, Chegou o que Faltava, um beijo para a comunidade, e só isso, muito obrigada, gente. Um beijo, menina. Minha linda e nossa forte estandarte, Valéria. É contigo, minha querida. Primeiramente, eu quero agradecer Marcos, Drica, o convite. Foi muito bom, maravilhoso. Foi ótimo essa tarde com vocês, Skel,
Obrigado pelas dicas, as palavras. E, Marcos, uma coisa que a Esquel falou me lembrou muito quando eu fazia aula e conversava com a tia China do Vai Vai. Foi uma grande porta-bandeira aqui de São Paulo. Sim. E era assim, melhor que livro, né? Melhor que ler nos livros era aprender com ela. Tia China, né, que eu tenha. E muito obrigado por você me dar o privilégio de levar o estandarte do Paixão Mangueirense. Você nos representa. É verdade. Um beijo para Minuto. Um beijão, povo lá de Mangueira que está assistindo. Buraco Quente, Olaria Chapé. Você não perde, filha. Vamos lá. Bom, agora a Lauren feito as considerações finais, né? Não sei se ela quer deixar os redes, alguma coisa. Pessoal, eu vou precisar que vocês sejam o mais breve possível. Vou precisar que vocês sejam breve na verdade, possível. eu só quero... Oi. Vou precisar que vocês sejam o mais breve possível, porque já deu tempo e a gente tá muito atrasado. Ok, Rick. Então tá, eu só vou agradecer então pelo convite, eu estou muito privilegiada, eu quero deixar um beijo para todas as grandes porta-bandeiras no quais nos inspiram aqui do sul, do Rio de Janeiro e de todos os estados do país que tem um carnaval e seguem essa tradição. Estou muito feliz pelo convite novamente, deixo minhas redes aqui para quem quiser me acompanhar o meu trabalho como porta-bandeira, é @MinutoLauren, no Facebook é Lauren Minuto, um beijo a todos e muito obrigada. Beijo, minha linda, muito obrigado. Esquel? Beijo verde rosa pro meu povo, que eu vou estar vivendo normalmente. Que seja em breve a saudade de vocês. Beijo. Rick, muito obrigado, gente. Rick, é com você. E Canta a Paixão. A partir de amanhã, às 14 horas, estamos nessa parceria entre Rádio Boa Música FM e Nossa FM. Salve, minha diretora. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. É o gueto, é o gueto, é o gueto, é o gueto. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. É o gueto, é o gueto, é o gueto.